Quero aproveitar que a Marília tocou nesse ponto do encontro do Gabriel Galípolo, futuro presidente do Banco Central, né, que só está faltando assinar essa posse aí e que estaria reunido já com o presidente Lula e com o ministro Fernando Haddad, chamar a Aline Becht, porque ela que está acompanhando essa história. Aline, que bom conversar com você aqui no nosso 3 em 1. Normalmente você faz as participações pela manhã aqui na nossa Jovem Pan e é muito bom poder contar contigo aqui. E a gente tinha uma expectativa da assinatura dessa posse, depois se transformou somente numa reunião, o Banco Central mandou, por meio de assessoria, informações de que isso não ocorreria. Qual é a situação nesse momento? O que você conseguiu apurar, Aline? Bem-vinda. Olá, boa tarde a você, Evandro. Muito obrigada e a todos que nos acompanham e todos que participam do programa. Bom, Evandro, essa agenda do presidente Lula foi divulgada no início da tarde de hoje, já prevendo o encontro do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a partir das 3 horas da tarde de hoje no Palácio da Alvorada. Essa reunião já está acontecendo, como Marília bem disse, e nós estamos aqui na expectativa de que esse decreto seja assinado e que ele seja publicado depois, ou ainda hoje, após essa reunião, ou então a expectativa é de que ele seja publicado no Diário Oficial da União mesmo. Eu lembro a vocês que Gabriel Galípolo foi o diretor do Comitê de Política Monetária do Banco Central indicado para a futura presidência aí em 2025. Ele já foi sabatinado pelo Congresso Nacional, pelo Senado, né? Em outubro deste ano, foi aprovado no Senado e agora a expectativa é exatamente só a dessa posse oficial, que valerá, só passará a valer a partir da publicação desse decreto no Diário Oficial da União. Eu lembro a vocês que no último dia 20, o presidente Lula publicou um vídeo em suas redes sociais falando ali sobre a posse de Gabriel Galípolo, dizendo que Galípolo será o chefe da autarquia com mais autonomia que a instituição já teve. E em uma mensagem à futura gestão de Galípolo, o presidente também reiterou ali que ele assumirá o cargo por uma relação de confiança do presidente Lula e de toda a equipe do governo federal. Em relação a essa reunião de hoje, o decreto será assinado ali com a presença do ministro Fernando Haddad e também com a presença do próprio Gabriel Galípolo, que está participando dessa reunião. Como você bem disse, a expectativa era de uma posse, uma cerimônia de posse, até porque atualmente Gabriel Galípolo já está assumindo ali, de certa forma, a presidência do Banco Central de forma interina, porque Roberto Campos Neto está de férias e o mandato dele acaba agora no final de dezembro, então Gabriel Galípolo já está fazendo essa transição no Banco Central. Além dessa assinatura, a gente precisa relembrar que, além da assinatura de posse de Gabriel Galípolo, tem também a posse dos outros 3 novos diretores do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que inclusive já poderão participar da próxima reunião do Copom, que está marcada para o dia 28 e 29 de janeiro. Os nomes são de Newton José, Isabela Moreira e Gilneu Astolfi. Eles que vão assumir aí a partir de janeiro de 2025. Então a gente segue por aqui acompanhando toda essa expectativa aí de assinatura desse decreto. A reunião está acontecendo e a gente volta com mais informações ao longo dessa programação aqui na Jovem Pan. Evandro. Muito obrigado, Aline. Assim que você tiver algo, manda ver. Chama a gente por aqui. Enquanto isso, eu quero trazer um outro tema que a gente discutiu também com a nossa reportagem, que está acompanhando essa reunião entre Gabriel Galípolo, o ministro Fernando Haddad e também o presidente da República, que poderia render na assinatura da posse de Gabriel Galípolo oficialmente como presidente do Banco Central. Já houve a indicação, ele já está cumprindo esse papel durante essa passagem de bastão, mas haveria a assinatura da posse. Depois houve ali uma nota que foi emitida pelo Banco Central dizendo que não havia nada planejado para isso, por isso que a nossa equipe está acompanhando o desenrolar dessa história para a gente entender se até o final do nosso 3 em 1, de fato, haveria a assinatura da posse de Gabriel Galípolo. Mas eu já quero saber de vocês o que a gente pode esperar da política monetária a partir do momento em que Gabriel Galípolo tiver, de fato, a posse da presidência do Banco Central. Kriegner. Olha, a expectativa do mercado ainda é bastante de incerteza, justamente por esse relacionamento com a presidência da República, né? Então, vamos lembrar, o presidente Lula encampou uma grande campanha contrária a Roberto Campos Neto e criticando e dizendo a respeito do partidarismo enfim, dizendo várias críticas. E por conta dessas críticas, ou quando houve a aprovação, a sabatina e a nomeação, então, do Galípolo, então o presidente Lula adotou o extremo oposto, que é
de vem cá, eu acredito muito em você, você é a melhor opção, você é isso, você é aquilo. O que traz ainda, mantém, congela essa incerteza do mercado. Opa, será que o Banco Central agora, debaixo da gestão Galípolo, vai ter a autonomia necessária, que lhe é garantida por lei, mas que também é muito do traquejo ali de Brasília, da dinâmica, vai ter essa autonomia? Essa incerteza permanece por conta do relacionamento extremo. Ou é oposição extrema, ou agora vamos ali juntos aqui, até de uma maneira bem informal, chapeuzinho, roupas casuais, para poder dizer que eu aprovo e valido, enfim. O que não é necessário por parte da Presidência da República. A opinião do presidente, ela não é tão necessária agora, no momento em que ele já foi sabatinado pelo Senado. Então, o momento seria de maior moderação, contenção de elogios e até de críticas, para que então o mercado e os outros entes aí do sistema financeiro pudessem ter maior relacionamento com o Galípolo. Agora, o Fábio Piperno, essa dúvida aqui que foi apresentada pelo Kriegner é a de muitos, né? E ela pega duas camadas diferentes. Primeiro, a possibilidade de interferência do presidente da República em possíveis decisões do Banco Central ao ter o seu indicado assumindo esse cargo, e também como seria o posicionamento, né, as decisões de Gabriel Galípolo a partir dessa proximidade que se estabeleceu com o presidente da República, com o ministro da Fazenda. Você acredita que Gabriel Galípolo conseguirá manter de maneira técnica essa gestão, apesar da proximidade com esses entes políticos que hoje governam o país? Evandro, eu até posso entender algumas dessas dúvidas, eu acho que elas são naturais, até porque o Galípolo trabalhou na equipe do ministro Fernando Haddad até ser indicado diretor do Banco Central pelo presidente Lula. Mas aí, Evandro, eu também fico me perguntando o seguinte. Primeiro, o Banco Central deve servir ao país ou a Faria Lima? Segunda coisa, quando Roberto Campos Neto foi votar vestindo camisa amarela, o mercado e as pessoas também questionavam o presidente do Banco Central se ele tolerava algum tipo de interferência do então presidente da República ou do seu ministro da Fazenda. Eu não me lembro disso. Então, veja, eu acho que todas as dúvidas elas são legítimas, uma vez que, primeiro, a atuação dele, em momento algum, ela vai arrancar o consenso da sociedade. Vai ter gente criticando, vai ter gente achando mais ou menos técnica, vai ter gente elogiando. E segundo, é claro que sempre que um presidente de Banco Central é indicado por um presidente da República, é de se imaginar que o presidente não tenha indicado alguém que lhe seja hostil. Sim. Agora, Gustavo Segré, de que maneira que essa indicação de alguém que não lhe seja hostil vai fazer os olhos do mercado e de todos que acompanham a situação econômica e monetária nesse momento ficarem bem abertos assim que a posse estiver assinada? Mas vai depender do trabalho que faça, não apenas o presidente, nesse caso, sino também toda a diretoria. Eu não entendo quando o Piperno fala um presidente hostil. O que marca a hostilidade ou não, eu devo entender, me corrija por favor, Piperno, é o que o presidente do Banco Central fará. Sabe o que vai fazer esse presidente do Banco Central colocado pelo presidente Lula? Aumentar a taxa de juros. Isso vai ser considerado hostil? Não, vai ser considerado profissional, porque o governo não está fazendo a sua parte e o Banco Central não pode fazer uma atração sozinha. Seria a mesma coisa que entrar num bote e somente um remo funcionar. Vai dar um círculo e vai voltar no mesmo lugar. Não vai resolver o problema. Então, a hostilidade vai depender do profissionalismo, que até agora Gabriel Galípolo mostrou. Inclusive, devemos lembrar, o Banco Central, diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, quase presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, liquidaram, torraram, fritaram 30 bilhões de dólares das reservas internacionais para absolutamente nada. O dólar continua subindo, e isso por quê? Não é por uma falha do Banco Central, não é que o Banco Central está trabalhando para a Faria Lima. Trabalhar para o país seria diminuir o gasto público. Não é culpa nem responsabilidade do Banco Central. O Banco Central é a enfermeira, o médico, que está tentando resolver um problema de doença que está gerado pelo próprio governo. Nós temos os nossos amigos aqui já com elementos também para eles trazerem para a nossa discussão. Os dois levantaram a mão, mas vamos começar contigo. Vai lá, Piperno. Quando eu me referi a um presidente hostil,
Eu estou dizendo o seguinte, se, por exemplo, o Gabriel Galípolo lá atrás falasse, puxa vida, a política econômica do governo está toda errada, o governo está tomando medidas equivocadas. É óbvio que ele não seria indicado. Estou dizendo uma hostilidade nesse sentido. Agora, a partir do momento que ele está indicado, ele vai fazer o que ele bem entender. Até porque ele vai olhar para a carreira dele também. Ele é um jovem. Daqui a pouco ele sai do Banco Central e a vida vai seguir. Agora, eu também conheço muitos economistas, inclusive gente de mercado, economistas ortodoxos, que criticam o Banco Central do Brasil. Fala, Kriegner. É que eu acho que a grande desconfiança não está tanto na questão da subserviência potencial que o Galípolo possa ter ao governo Lula, mas nas frequentes tentativas do governo Lula de interferência e o quanto que isso pode custar, na possibilidade, né, de frequentes tentativas. Acho que o Piperno trouxe aqui, né, o exemplo do Roberto Campos Neto votando com uma camisa do Brasil, fazendo uma potencial alusão aí ao governo Bolsonaro. A gente tem uma outra questão aí que precisa ser considerada, que não é só a opinião pessoal de cada um. Ali ele estava como eleitor, claro que tem um respeito ao cargo que ele precisaria ter, mas nós temos o presidente Lula dizendo que a taxa de juros precisa descer e falou repetidas vezes sobre isso, inclusive criticando o aumento e dizendo que queria trabalhar com algum presidente do Banco Central que pudesse entender isso. Então, houve sinalizações no passado de que o presidente Lula queria um amigo lá dentro, alguém não só que fosse minimamente do diálogo, alguma coisa do tipo, mas um comparsa. Essa é a preocupação do mercado. O quanto que o presidente vai mobilizar as suas bases ali, as suas pecinhas, para conseguir uma brecha de interferência. Não tanto se o Galípolo é ou não aliado no pensamento com o presidente, porque, como bem colocaram aqui, ele tem que fazer o que o cargo pede para ele fazer. Arremate, Segré. Não, essa questão de crítica é perfeita. Quando aumentava a taxa de juros, o presidente falava, esse rapaz que não entende nada, que não pensa no povo brasileiro. Sabe o que vai acontecer em janeiro? Vai aumentar a taxa Selic de novo. E todo mundo está imaginando que seja 1%. Tem vários analistas, me incluo. Pode ser mais do que 1%. E aí, o presidente vai falar o quê? Estão querendo derrubar a reunião do Copom de março. Isso seria um desastre. O dólar poderia ir para R$7 se isso acontecer. Derrubar uma reunião do Comitê de Política Monetária? Absurdo. E os amigos do Piperno, dos informes Focus, estão atrelando já que a inflação para 2025 está perto de 5%, meio ponto acima da meta pior, que é 4,5%. Então vai ter um trabalho muito árduo o presidente do Banco Central e alguma coisa me disse, e eu estou fundamentado em função do que eu vi até agora, o Galípolo vai ser um presidente do Banco Central técnico, não político. Se for político, Deus nos ajude. Que foi, Piperno? Remate. Então, é que estimativa e projeções do Boletim Focus são tão verdadeiras quanto eu falar que recebi um convite para ir numa festa de arromba em Marte. É óbvio que isso não vai acontecer. Agora, também tem uma coisa. A inflação chegar a 5%, isso infelizmente seria um resultado muito ruim, é claro. Essas projeções podem ou não ser corretas, a gente vai verificar isso, a gente vai constatar isso daqui a um ano, mas é bom a gente não esquecer que, embora a inflação tenha ficado fora da meta em 2024, por incrível que pareça, essa é a menor taxa em 4 anos. A inflação baixa um pouquinho em relação ao ano passado, com tudo isso.